sem par, aonde vida vou receber. De Jesus Cristo eu falarei, que é dos homens Salvador. Ó, vinde hoje recebei divina graça do meu Senhor. Louvado seja Jesus, o Cristo, que continua a batizar com língua estranha. Nós temos visto o dom celeste Pai mandar. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com esse bonito louvor que nós iniciamos mais uma live, onde nessa noite de quarta-feira, como nós fazemos todas as quarta-feiras, o nosso estudo bíblico da nossa escola dominical. Todas as quarta-feiras, por esse perfil aqui do YouTube e do Facebook, que nós então realizamos o estudo bíblico. Hoje, lição de número 10, lembrando que nós estamos no terceiro trimestre do ano de 2024. Hoje nós estamos então com a lição de número 10, que tem o plano de livramento e o papel de Esther, onde nós vamos estar estudando mais uma noite, lembrando que nós estamos no contexto, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Hoje, então, lição 10 traz o título dessa forma, então, o plano de livramento e o papel de Esther. Nosso texto áureo dessa noite nos diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, aqueles que esperam em Deus realmente alcançam, porque Deus tem trabalhado na vida daqueles que nele espera. Nossa verdade prática dessa noite diz assim, verdade prática: é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e depender dele realmente. Então, nos momentos mais dramáticos da nossa vida, né? É um alerta para todos nós que nos momentos dramáticos, nós precisamos aprender, então, a confiar em Deus, precisamos aprender realmente que Deus tem trabalhado na nossa vida. Hoje a nossa leitura em classe está no livro de Esther, no capítulo 4, onde nós vamos ler dos versículos de número 5 até o versículo de número 17. Depois nós vamos ler também o capítulo 5 de Esther, o versículo 1 até o versículo de número 8. Vamos então orar, agradecer a Deus por esse momento que Deus tem nos preparado. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Jesus, por esse momento, por essa live que o Senhor tem nos dado oportunidade, meu Deus, de nós estarmos aqui, meu Deus, para junto, Pai, estudarmos e compreender a Tua palavra. Senhor, que o Senhor venha nos dar sabedoria, nos dar graça, através, meu Deus, do Teu Espírito Santo, que junto, meu Deus, possamos aprender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então nós vamos ler a palavra de Deus, nossa leitura em classe desta noite, Esther 4. Vamos ler do versículo 5 ao versículo 17, que nos diz assim a palavra de Deus. Então, Esther chamou Hatak, um dos eunucos do rei,
que esse tinha posto na presença dela, e deu-lhe o mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E, saindo Ataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata de Ramã. Disseram que daria para o tesouro do rei pelos judeus para lançar e prender. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicará em Suzã para destruir, para mostrar a Ester e lhe fazer saber, ele para ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então disse Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem lhe ser chamado, não há senão uma sentença a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nesses 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram-lhe saber Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Ester: não indignes em teu ânimo, que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Por quê? Se de todos te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para o tal tempo como este chegasse a teu reino. Então disse Ester tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta-te todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Agora nós vamos ler Ester, capítulo 5, versículo do 1 até o versículo 8, que diz assim: sucedeu, pois, que ao 3º dia Ester se vestiu as suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente ao aposento do rei. E o rei estava sentado
sobre o seu trono real, na casa real, defronte à porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que és que tem, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então respondeu Ester e disse: minha petição e requerimento se achei graças aos olhos do rei, e se eu bem parecer ao teu rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha, ó rei, com Ramã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Glórias a Deus. Aqui estamos então com a leitura bíblica em classe, a leitura da palavra de Deus. Nós vimos então que nós estamos estudando o livro de Ester, e nós estamos vendo todos os acontecimentos como nos afirma a palavra do Senhor Jesus. E nós vimos na lição passada algo que realmente fez que Mardoqueu, então, ele ficasse numa situação atemorosa, triste, amargurado, a ponto dele sair para as ruas, dele sair gritando, saltando, muito entristecido e muito aborrecido. E agora nós estamos vendo que a rainha Ester, ela, quando tomou conhecimento da situação que estava o seu primo Mardoqueu, ela manda enviar roupa, porque ele havia rasgado a sua roupa e saiu gritando pelas ruas, desesperado. Mas quando ela envia a veste, ele recusa se vestir as vestes, porque havia algo muito triste na sua vida. E ela agora manda um dos seus eunucos até Mardoqueu para saber o que estava acontecendo, o que estava se passando com ele. Por que aquela amargura, por que aquela tristeza, por que aquela angústia, aquela situação? E agora nós vemos que a resposta de Mardoqueu para a rainha Ester. Mas vamos entrar aqui na nossa introdução da lição de hoje para nós entender um pouquinho de tudo que nós lemos no nosso texto bíblico da leitura em classe. Então nós vemos aqui na introdução que nesta lição estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Ester em favor de todo o povo judeu. Então as atitudes de Mardoqueu e também de Ester daquilo que ocorreu em favor do povo judeu. Também nós vamos entender o decreto do rei que estava já assinado. Nós vamos entender da ordem do extermínio que havia chegado para todas as províncias, o extermínio do povo judeu. Nós vamos entender também o dia da matança que já estava definido, que era preciso clamar a Deus e agir sobre a sua direção. E é o que aconteceu. É o que Mardoqueu fez. Aquele desespero, aquela situação, mas ele estava clamando a Deus. E foi o que a rainha Ester também fez. Clamou a Deus, jejuou. Então nós vamos entender
direitinho durante essa lição. Fica conosco, não saia, você que já está conosco, compartilhe essa live, comenta, curte, porque você fazendo isso, as pessoas que estão também no teu perfil automaticamente já vão receber a notificação do próprio Facebook. Então nós vamos entender aqui, durante essa lição, algo muito interessante, como nos mostra a palavra do Senhor Jesus. O primeiro tópico que nós vamos ler vai falar sobre o perigo, o perigoso plano e o temor de Esther. Quantas das vezes o inimigo se levanta contra o povo de Deus, mas quando o povo de Deus persiste na presença de Deus, o inimigo não tem poder. Todas as artimanhas do inimigo são realmente desfeitas pelo poder do nosso Deus. Então, o primeiro ponto, o perigoso plano de Esther, aliás, o perigoso plano e o temor de Esther. Diz assim, primeiro ponto, nós vamos falar sobre lamento, sobre choro e sobre compadecimento. Então, vamos entender por que o choro, por que o lamento e por que o compadecimento. Nos diz aqui, Mardoqueu, ele não escondeu o seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. É claro, por mais que a pessoa seja cristã, por mais que ela seja fiel a Deus, por mais que ela seja cristã, crente, não religioso, mas por mais que ela seja temente a Deus, seja uma pessoa fiel a Deus, quando na hora do sofrimento, na hora do perigo, na hora do desespero, todos passam por uma situação dessa. Mas a diferença é que a pessoa que enfrenta uma situação dessa, ela clama a Deus quando ela é fiel. Ela não entra em desespero para cometer erro na sua vida, mas sim para se dedicar a Deus e buscar a face do nosso Deus. Então o quadro trágico produziu nele um profundo lamento. Do palácio, Esther soube da crítica, da situação do primo, e ela também se compadeceu por Mardoqueu, que era seu primo. Mas ela não sabia os motivos. Sua atitude foi enviar roupas para vestir Mardoqueu, que instantaneamente recusou de vestir roupa. Esther então precisava saber o que estava acontecendo de tão grave com Mardoqueu, de ver ele numa situação tão trágica como aquela, uma situação difícil. Suas atitudes então de enviar roupa não resolveu, então ela procurou saber o que estava acontecendo com Mardoqueu. E agora Esther precisava saber então o que estava acontecendo de tão grave, então ela enviou um homem chamado Ataque, um dos eunucos, para perguntar a Mardoqueu por que ele agia daquele jeito, o que estava acontecendo. E Mardoqueu, ele não estava apenas querendo chamar a atenção de Esther, não. O seu sentimento era sincero, assim como o de todos os judeus da província, diante de uma ordem de matança emitida pelo rei. Ou seja, a situação era grave, muito grave. Havia um plano para matar todos os judeus. Havia um plano do inimigo, mas Mardoqueu, ele sai, rasga suas vestes, sai desesperadamente buscar socorro de Deus. E ele então, quando recebe aquele eunuco que era enviado pelo Esther para saber o que estava acontecendo, ele então conta toda a verdade. Ele manda dizer a Esther tudo o que estava acontecendo de tão grave, que era um plano
para que todos os judeus fossem terminados, todos os judeus fossem mortos. Então Mardoqueu leva ao conhecimento de Ester o que estava acontecendo através do eunuco Ataque. E Mardoqueu, ele não estava querendo chamar a atenção de Ester, mas ele estava realmente sendo sincero diante de toda a situação que estava, com já uma ordem de matança para todos os judeus aqui em todas as províncias. Mas também era preciso que a rainha então soubesse de tudo o que estava se passando. Compartilhar nosso sentimento com as pessoas certas é necessário e nos faz muito bem. Às vezes tem pessoas que estão passando por um problema tão difícil e existem pessoas que o próprio Deus prepara para compartilhar, para que possa então ter o trabalhar de Deus na sua vida. Foi o que Ester então agora era a pessoa que Mardoqueu precisava que ela tomasse conhecimento do fato, para que aquilo pudesse então ser resolvido, porque ele precisava de uma ajuda diante do nosso Deus, senão todos os judeus daquela província iriam ser mortos, iriam ser exterminados, inclusive o próprio Mardoqueu e a própria Ester. Então, o que acontece agora? Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração, rogou aos seus discípulos que não deixasse só. Qual foi esse momento? O momento que os discípulos foram dormir. Não foram orar com Jesus, não foram vigiar com Jesus. Eles foram dormir. Mas Jesus havia pedido que ele então não deixasse Jesus só, que era para que eles estejassem ali diante de Jesus, né? Agora, no ponto 2, nós vamos entender sobre um obstáculo real, que por intermédio de Ataque, Mardoqueu deixou Ester informada daquele ordiloso plano de Ramã, enviando-lhe exclusive uma cópia do decreto do rei Assuero. Ele pediu que ela fosse até o rei, suplicasse pelos judeus. Mardoqueu então conta aquele eunuco tudo o que estava acontecendo, pega uma cópia da carta, daquele edito do rei, que era o extermínio já decretado de todos os judeus daquela província. Agora ele envia aquele eunuco e diz: olha, entrega isso a Ester, mostra a Ester o que está acontecendo, conta a Ester tudo o que está acontecendo, fala para ela do plano de Ramã, que fez que o rei assinasse um decreto para que todos os judeus fossem exterminados, fossem mortos, e que ele, através do seu plano, ele prometeu muitas toneladas de prata ao rei, muitos tesouros ao rei, para que o rei assinasse esse decreto, para que todos os judeus então fossem exterminados da face da terra. E ele pega então, aliás, de toda a província do reinado do rei Assuero, que era de todo o reinado da Pérsia, não de toda a face da terra, mas que fosse exterminado todos os judeus do reino da Pérsia, que estava sob o reinado do rei Assuero. E o que acontece agora? Ester toma conhecimento, já se encontra então já informada do que estava acontecendo, e também toma conhecimento de um pedido que Mardoqueu fez à rainha. Só que agora ela, informada de tudo o que estava acontecendo, ela recebe também esse pedido de Mardoqueu, que era para ela se dirigir até o rei, para que ela então pudesse levar o conhecimento do rei e suplicar em favor dos judeus, para que os judeus então não fossem mortos. Mas e agora tem uma situação difícil. Quando Ester recebe esse pedido de Mardoqueu, ela tem conhecimento também de um fato difícil, porque
Nenhum homem, nenhuma mulher poderia ir à presença do rei sem ser convidado pelo rei. E aqueles que então que fizessem isso, corria risco de ser mortos, porque era uma lei, era um decreto, ninguém podia descumprir. Mas e agora? Ela volta pedir para o eunuco informar Mardoqueu sobre esta ordem, que nenhum homem, nenhuma mulher poderia ir ao palácio do rei, ir à presença do rei, inclusive ela que era a rainha. Mas Mardoqueu leva de volta um novo pedido através do eunuco para Esther, pedindo que ela então fizesse isso pelos judeus e que ele acreditasse em Deus. Ele estava acreditando em Deus, que se ela fosse, Deus poderia fazer que realmente o rei recebesse ela e ela não fosse morta pelo rei. E o que acontece agora? Essa notícia, esse novo pedido, volta pelo eunuco novamente para a rainha Esther. Esther analisa agora essa situação novamente, como nós vamos acabar de ouvir, nós vamos agora ler aqui novamente esse pedido que volta a Esther, que diz assim: Mardoqueu volta a pedir a Esther que ela vai sim à presença do rei. Ele recebe informação da rainha que ninguém poderia fazer isso, ir à presença do rei, se não fosse convidado pelo rei. Mas olha o que Mardoqueu fala agora. Mardoqueu, ele suplica de volta e responde, Esther já havia respondido para ele essa situação, e olha o pedido que ele faz novamente à rainha. Ele disse dessa forma: a sentença era morte. Ele estava pedindo a rainha que entendesse o tamanho da situação difícil que ele estava enfrentando, que todo o povo judeu estava enfrentando, que era preciso que ela então fosse. Ele disse: a sentença era morte, salvo se o rei estender o cetro de ouro, porque a rainha fala assim: olha, Mardoqueu, se eu for até o palácio, a sentença é morte, salvo se o rei estender o cetro. O que era esse cetro? Era um tipo de cajado que era de ouro, era como fosse, para nós entender assim, o poder do rei, a autoridade do rei, esse cetro. Então, se a rainha chegasse até ele e ele estendesse esse cetro, que significava o poder do rei, ele estava dando autorização para ela entrar. Se ele não estendesse esse cetro em favor da rainha, ele poderia dar ordem para que a rainha fosse morta. Essa era a situação. Quanta situação que às vezes o homem, a mulher, enfrenta sobre a face da terra, mas se confiar em Deus, nós sabemos que Deus está no controle, Deus está no comando, Deus pode todas as coisas. Aquilo que é impossível ao homem é possível para o nosso Deus. É isso que nós encontramos quando o homem, quando a mulher confia no Senhor. Por isso diz a palavra de Deus que aqueles que confiam no Senhor é como o monte de Sião que não se abala, mas que permanece para todo o sempre. Então agora o que nós vemos aqui? Autoritarismo e morte. O rei, o que Assuero temia, lhe sobreveio, que foi assinado por um dos oficiais do palácio, 8 anos depois do episódio narrado no livro de Esther. 2 de seus guardas, aliás, já havia tramado a sua morte antes. Então, por que
o rei, ele dava essa ordem? Porque ele estava no seu palácio e ele também corria risco de morte. Era muito perigoso para o rei. Quando alguém, sem ordem do rei, entrasse no seu palácio. Então, por isso que existia aquela ordem, que se alguém entrasse no palácio, sem ser convidado ou sem ser chamado pelo rei, poderia morrer. É isso que Esther estava dizendo a Mardoqueu. Estava dizendo: ó Mardoqueu, se eu for ao palácio e o rei não estender o cetro para mim, eu vou ser morta. Mas vamos entender aqui o que nos mostra o livro de Esther. Então a sentença era morte se o rei não estendesse o seu cetro, ou seja, se ele não recebesse a rainha. Então ela corria risco de morte. Então nós vemos que esse autoritarismo, essa morte, era por causa disso. O rei temia, não só o rei Assuero, mas como todos os reis. Por quê? Já havia acontecido dessa forma de mortes do rei. Então, para alguém ir até o palácio do rei, precisava de uma autorização, precisava do rei chamar. Se o rei não chamasse, a pessoa poderia morrer. Mas se o rei entendesse que ele então aceitasse a visita dessa pessoa, ele estendia o cetro. Foi o que ele fez diante da rainha Esther. Mas vamos entender um pouquinho por que o rei fez isso. Por que ele estendeu o cetro em direção à rainha? Por que ele recebeu a rainha? É isso que nós vamos entender aqui agora. Nós vimos que essas decisões autoritárias, elas produziam muitos inimigos. Muitas das vezes o rei tinha muitas decisões autoritárias. E nessas decisões ele adquiria muitos inimigos. Como hoje, no nosso dia de hoje, também acontece com os nossos políticos, né? Então o que acontece? Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. É muito comum ditadores serem morte trágica, por vezes nas mãos dos seus súditos, como já aconteceu na história recente com o ditador líbio Muammar e outros, né? A mansidão nos livra de muitos infortúnios. Quando atacado, Deus é a nossa defesa. Então nós encontramos o que aqui? Decisões autoritárias produzem o que? Muitos inimigos. Quando as pessoas tomam decisões autoritárias, produz muitos inimigos, adquire muitos inimigos. Mas do outro lado, é muito comum esses ditadores passar por essas mortes trágicas, por vezes nas mãos dos seus súbditos, ou seja, nas mãos das pessoas que estão do seu lado. Mas o que nos diz a palavra de Deus? Se de um lado as decisões autoritárias produzem inimigo, a palavra de Deus mostra para nós que a mansidão, ela nos livra de muitos infortúnios. Ou seja, a pessoa mansa, ela não corre risco de ser morta pelos seus inimigos. As pessoas que servem a Deus, as pessoas mansas, ela não tem essa situações de se tornar pessoas autoritárias, de adquirir inimigo. A pessoa mansa,
é aquela pessoa que serve a Deus, é uma pessoa apaziguadora, é uma pessoa que procura realmente, em todos os momentos da sua vida, estar buscando a Deus e não adquirindo inimigo, né? No tópico de número 2, Mardoqueu, ele conseguiu convencer Esther para ir até o palácio do rei. E agora o que nós vamos ver? Confiando na providência divina. As pessoas que confiam em Deus, confiam no nosso Deus, elas adquirem uma confiança de uma forma tremenda, que elas colocam Deus em primeiro lugar da sua vida e ela alcança o favor de Deus, alcança a misericórdia do nosso Deus. Então Esther apresentou a Mardoqueu a possibilidade dela então se dirigir até o rei. Ela foi convencida por Mardoqueu. Mardoqueu mostrou a necessidade dela ir até o rei. Ela se convenceu. Só que ela agora faz um pedido a Mardoqueu. E olha o pedido de Esther. Ela diz assim: nos últimos 30 dias, ela não havia sido chamada pelo rei Mardoqueu para ir ao seu palácio. Ela fala para Esther, para Mardoqueu: olha, nesses últimos 30 dias, o rei Assuero não me chamou, não me convidou para ir ao seu palácio. Mas ela diz assim a Mardoqueu: Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esther, pediu que ela então se dirigisse, que ela confiasse em sua posição de estar indo até o palácio, pois a ordem real de extermínio dos judeus sem exceção. Mardoqueu convence Esther e falou: pelo amor de Deus, Esther, vai até o palácio do rei, confie em Deus, porque a ordem é o extermínio de todos os judeus, já está assinada, e nós precisamos, Esther, fazer alguma coisa, e você pode fazer isso. Então ela se convence. Agora, para ela se convencer, olha o que ela pede então agora a Mardoqueu. E se Esther não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava que a providência divina ela iria manifestar de outra forma. Então Mardoqueu fala para Esther: olha, Esther, nós precisamos de você, precisamos que você vá até o rei, mas se você não fizer isso, Esther, a providência de Deus vai vir de outra forma. Ou seja, Mardoqueu estava convencido que Deus iria trabalhar, que Deus iria fazer a obra. E ele fala para Esther: se você não for até o rei, se você não for até o palácio, se você for, Deus vai usar você. Mas se você não for, a providência de Deus vai vir de outra forma. Isso é um alerta para mim e para você nessa noite. O trabalhar de Deus na vida das pessoas acontece. Deus quer usar eu, quer usar você. Mas se eu e você, se nós não se colocar à disposição de Deus, não pensa você ou não pensa eu que o trabalhar de Deus não vai acontecer. Deus vai fazer sim. Se eu e você não se colocar como instrumento de Deus, Deus vai usar um outro instrumento. Mas a obra de Deus não para. O trabalhar de Deus nunca vai ser impedido sobre a face da terra. Se você não quer ser o instrumento de Deus, se eu não quiser ser o instrumento de Deus, Deus vai usar outro instrumento. Só para nos lembrar um pouquinho que Deus já usou o corvo, Deus já usou um jumento. Então, Deus, ele realmente trabalha pelo seu povo. Se eu e você quiser ser usado, ele vai nos usar, ele vai nos usar. Se nós não quiser ser usado, Deus vai usar outras pessoas.
Deus vai usar outras ferramentas, mas o trabalhar dele vai acontecer. E foi o que Mardoqueu disse para Esther. Mardoqueu diz assim, olha, nessa expressão, ele disse o socorro, o livramento, de outra forma, então, de outra parte vai acontecer, vai vir. Então ele disse para Esther confiar em Deus. Quando então supervalorizamos a pessoa, por mais importante que seja, nos esquecemos do socorro que vem de Deus. Ou seja, por mais que nós valorizamos as pessoas, nós precisamos entender que o socorro não vem pela pessoa, o socorro vem pelas mãos do nosso Deus. Às vezes nós olhamos pessoas usadas por Deus, pessoas que realmente temente a Deus, mas às vezes nós precisamos entender que o socorro não vem por essas pessoas. O socorro vem pelo nosso Deus. O homem, a mulher é apenas um instrumento, mas não é ele que faz. Quem faz é o nosso Deus. Então nós precisamos aprender que a nossa confiança tem que estar acima de tudo. A nossa confiança tem que estar no nosso Deus e não no homem. Por isso diz a Bíblia que bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor. Porque os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para todo o sempre. Então a expressão aqui foi essa de Mardoqueu. E nós precisamos entender dessa forma, que a nossa confiança tem que estar em Deus acima de tudo. E Deus, ele abomina todo tipo de idolatria. É pecado quando nós idolatramos pessoas. É muito bom quando nós acreditamos que certas pessoas são pessoas fiéis a Deus, que são pessoas de Deus, mas idolatrar, nunca. Não podemos idolatrar pessoas. E às vezes nós vemos as pessoas idolatrando homens, idolatrando mulheres. Às vezes idolatramos políticos, idolatramos pregadores. Às vezes idolatramos um time de futebol, idolatramos um cantor, um pregador. Não. Isso é pecado. Podemos gostar, mas nunca idolatrar. Porque precisamos acreditar somente no nosso Deus. A nossa confiança tem que estar em primeiro lugar, acima de tudo, no nosso Deus. Ele é o único Senhor da nossa vida. Então, nunca idolatrarmos homens nem mulheres. Muitas das vezes as pessoas dizem que põem a mão no fogo até pelo político. Misericórdia. Aonde está a nossa consideração pelo nosso Deus? A nossa confiança tem que estar em Deus. O homem falha, as mulheres falham, os homens falham, mas Deus não falha. Então a nossa confiança tem que estar em nosso Deus. E Mardoqueu fala a Esther, se ela não quisesse ser usado, a providência de Deus, o trabalhar de Deus iria vir de outra forma. Ah, mas às vezes nós ficamos se achando, né? Às vezes nós ficamos, poxa vida, Deus me usou. Às vezes achando que nós somos um benção. Ah, aquilo aconteceu porque eu fiz. Não. Se eu não fizer, vai ser feito do mesmo jeito. Porque Deus vai usar uma outra pessoa. Ninguém neste mundo pode se achar insubstituível, né? Se você não quiser fazer, Deus vai fazer através de outra pessoa. Deus vai usar outra pessoa. Amém? Ponto 2 do segundo tópico. Primeiro Deus, depois o homem. Esther convenceu-se de que realmente ela precisaria agir. Depois de tudo que ela ouviu de Mardoqueu, ela ficou convencida. Ela sabia que ela precisava agir. Ela era um instrumento. Vamos lembrar de uma coisa.
Deus colocou Esther como rainha porque Deus queria usar ela como um instrumento. Não era para ela se achar, se convencer que ela foi rainha porque ela era a pessoa única de ser a rainha daquele reino, do reino da Pérsia. Às vezes Deus coloca você numa função, Deus coloca você num cargo, porque Deus quer te usar. E às vezes nós não valorizamos a posição que Deus nos coloca. Às vezes Deus coloca alguém como um chefe de uma empresa, esse alguém acha que chegando lá naquele poder, ele começa a ser autoritário. Acha que ele chegou lá porque ele merece, e ele agora vai dar advertência, vai dar gancho, vai mandar pessoas embora, vai fazer demissão. Não, não foi para isso que Deus te colocou lá. Deus te colocou lá para você ser bênção e não maldição na vida das pessoas. Então, Esther agora estava convencida. Esther agora estava convencida que ela precisava agir. Ela precisava ser o instrumento de Deus. E às vezes nós não valorizamos. Às vezes o momento que Deus quer fazer nós um instrumento dele, e nós precisamos dar lugar a Deus, precisamos trabalhar no agir de Deus, né? Então, Esther agora se convenceu que ela precisava se agir. Mas e agora? Antes de tudo, porém, era preciso ela fazer o quê? Clamar a Deus. Para que se dirigisse até o rei, ela precisava de clamar a Deus, para que ela precisava que realmente da graça de Deus diante do rei. Ela era instrumento de Deus, mas não podia ir lá na presença do rei simplesmente porque ela era rainha. Ela não podia simplesmente ir lá porque ela estava no poder de rainha. Ela precisava ir à presença do rei, precisava da graça de Deus. Quantas das vezes nós erramos, né? Nós fizemos coisa errada porque nós se achamos. Esquecemos de confiar em Deus, esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida e vamos achar que vamos poder fazer porque somos inteligentes, porque somos sábios, porque estamos no cargo, porque estamos no poder e às vezes fracassamos, né? Então, olha o que diz, olha o que Esther fez. Ela se convenceu que precisava agir, mas ela sabia que ela precisava da graça de Deus. Em suas respostas a Mardoqueu, ela fez um pedido a Mardoqueu. Pediu que Mardoqueu ajuntasse todos os judeus que estavam em Suzã e jejuasse por ela durante 3 dias. A rainha agora fala a Mardoqueu, olha, Mardoqueu, eu sei que realmente eu preciso agir. Eu preciso ser o instrumento de Deus, mas primeiro eu preciso da graça de Deus. Então agora, por 3 dias, eu quero, Mardoqueu, que você reúne todos os judeus e começa por 3 dias agora a jejuar em meu favor. E ela também foi clamar a Deus, ela também foi jejuar. Aí o que acontece? Ela pediu que Mardoqueu ajuntasse os reis de Suzã e começasse o jejum por 3 dias. E ela também faria a mesma coisa com as moças que assistiam a ela no palácio. Enquanto Mardoqueu reúne os judeus de Suzã jejuar por 3 dias, ela reúne também todas aquelas moças que assistiam a ela no palácio. E elas então começam também a entrar em um jejum. Agora, uma equipe fora jejuando e uma equipe lá dentro jejuando. A equipe dos judeus que estava sob ali o controle de Mardoqueu e a equipe dela que estava ali junto com ela, também com as moças ali, jejuando por 3 dias. E agora o que nós vemos? Ela faria o mesmo, que também estava jejuando, então o equilíbrio da prudência espiritual nos faz entender o tempo, o lugar de Deus em nosso cotidiano, da nossa vida. Ou seja, quando a pessoa está na presença de Deus, ela começa a descobrir
o trabalhar de Deus em todos os dias, em todos os momentos da sua vida. Ela começa a saber a hora certa, o momento certo dela então fazer aquilo que realmente está no comando de Deus, no controle do nosso Deus, porque então teve um equilíbrio. E antes de Ester procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Era uma triste característica dos nossos dias do secularismo e do materialismo. Ou seja, as pessoas não fazem isso. As pessoas que estão no secularismo e no materialismo, as pessoas não fazem isso. É uma triste realidade. É uma triste realidade. As pessoas não fazem isso. Por quê? As pessoas do secularismo e materialismo, essas pessoas estão inspiradas o quê? No ateísmo. O que é o ateísmo? Ateísmo, as pessoas que não acreditam em Deus. As pessoas que não dão ouvido a Deus, não acreditam em Deus. Então elas estão inspiradas dessa forma, nesse povo do ateísmo que não acredita em Deus. Porque secularismo é pessoas que defendem a liberdade, que acreditam ou não, defendem a liberdade de acreditar ou não em Deus. É as pessoas do secularismo. Elas defendem essa liberdade. Se você quiser confiar em Deus, você confia. Confia em Deus se você quiser. Ela defende essa liberdade. Desacredita, porque são inspirados naquelas pessoas que estão no ateísmo, pessoas que não crêem em Deus, que não acreditam em Deus. O materialismo também. Então, dessa forma, o que é materialismo? São aquelas pessoas também que são identificadas como aquelas pessoas que acreditam só nas coisas materiais. Valoriza só as coisas materiais. Não acredita em Deus, não se preocupa com as coisas espirituais, não se preocupa com as coisas de Deus. E o ateísmo é aquela pessoa que nega a Deus. Pessoa que não acredita em Deus, nega a Deus. Então, elas são inspiradas nessas pessoas que não acreditam em Deus, que negam a Deus. Então, rejeita e nega a realidade espiritual, vê o homem como o senhor de sua existência, como do seu destino, e uma pessoa que soberba, uma pessoa que realmente não tem confiança em Deus. No ponto de número 3, confiar em Deus não é tentá-lo. Então Ester, ela confiava em Deus, mas ela não agia de uma forma de atentar a Deus. Através do jejum, os judeus pediam a intervenção, e Ester, ela confiava em Deus. Alguém pode perguntar assim, mas se ela confiava em Deus, por que ela ficou 3 dias jejuando? Justamente porque ela confiava em Deus. Confiar em Deus e atentar a Deus é diferente. Agora, se você confia em Deus, você vai num lugar que você sabe que você corre risco de ser morto, de ser assaltado. Se você está sabendo do mal, você acredita em Deus, você vai correr em cima do mal porque você acredita em Deus. A Bíblia diz que Jó, ele era temente a Deus, e o que ele fazia? Ele desviava do mal. Ele confiava em Deus porque ele desviava do mal, porque ele não atentava a Deus, ele confiava em Deus. Quando você acredita em Deus, não é porque você acredita que você acha que tudo pode acontecer na tua vida, que você pode fazer o que você quiser. Não. Se você acredita em Deus, você vai acreditar, mas você vai também desviar do mal. E Ester, com toda a confiança que ela tinha em Deus, ela precisava de Deus dar a resposta para ela do momento certo, a hora certa e como ela deveria fazer para
realmente reconhecer o trabalhar de Deus na sua vida. Tem momento que Deus manda nós ir, tem momento que Deus manda nós ficar. Então nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. É momento de ir ou momento de ficar? É momento de nós falar ou momento de nós calarmos? É momento de nós ouvirmos ou momento de nós fecharmos os nossos ouvidos? Aqueles que confiam em Deus, eles fazem dessa forma, agem dessa forma. Então, o que a rainha fez? Ela precisava da presença do rei, mas ela precisava buscar a Deus para saber o momento certo. E todavia, isso poderia não acontecer. Por isso, mesmo confiando, Esther estava disposta a morrer. Aquele momento, a partir do momento que Esther tomou a decisão, ela sabia, ela precisava ir até o rei, mas ela sabia que ela também poderia morrer. Mas se fosse no momento certo, na hora certa, Deus estava no controle, Deus estava no comando e tudo ia acontecer de maneira boa. Aí o que acontece? Décadas antes, na Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma fé, a disposição. Em nossos dias, são difundidas crenças errôneas, que acredita ser possível mandar em Deus e pôr a Deus na parede. Eu já vi muitos pregadores falar isso, que põe Deus na parede. Quem é eu, quem é você e quem somos nós para falarmos dessa forma do nosso Deus? Tem crente que ele diz que ele dá o dízimo, ele ora, mas Deus é obrigado a dar a ele as melhores coisas que ele quer na sua vida. Quem somos nós para falar isso de Deus? O próprio Jesus orou a Deus e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade. O próprio Jesus orando ao Pai, nos dando um grande exemplo. E às vezes nós achamos que Deus é obrigado a fazer isso, fazer aquilo na nossa vida, apenas porque nós somos um crente, apenas porque nós damos o nosso dízimo à igreja. Não é dessa forma, não. Deus, Ele sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas. Deus sabe como trabalhar e agir na nossa vida, e seja feita sempre a vontade do nosso Deus. Tem pessoas que às vezes ficam tristes até porque ele não quer que chove e choveu. Fica triste porque às vezes ele quer que faça calor e faz frio. Deus está no comando, seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Então, Esther sabia do que ela precisava. E nos diz aqui a Bíblia que décadas antes, na Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma disposição. Foi Sadraque, Mesaque e Abidnego, que confiou em Deus, soube realmente dar ouvido à voz de Deus e acreditar em Deus e saber experimentar todo o poder de Deus sobre as suas vidas. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não desvalorizou a vontade de Deus na sua vida, que valorizou o grande Deus que era o Deus da sua vida. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Tópico de número 3, nosso último tópico dessa noite. O plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Aí vamos entender. Primeiro, prudência, preparação e ação. Quando Esther vai à presença do rei, ela não vai já relatando o fato, já não vai fazendo pedido, não. Ela sabe que ela precisava realmente de algo que era realmente dentro do trabalhar de Deus e ela não poderia precipitar em nada. O que ela vai? Olha o que acontece aqui, ó. Ao dirigir-se a entrar na presença do rei Assuero,
Esther estava sujeita a qualquer reação dele quando visse. Ou seja, ela estava chegando à presença do rei, ela sabia. O rei poderia entender a chegada dela de um jeito ou poderia do outro. Ele poderia ter uma reação de aceitar a presença dela ou de mandar matar ela. Aí o que acontece? Era uma situação difícil, mas ela precisava do controle de Deus, precisava do trabalhar de Deus, precisava da presença de Deus. Então, Esther estava sujeita a essas duas reações do rei. Ou vida ou morte para Esther. Era um grande desafio. Por isso, Esther se preparou espiritual, emocional e também fisicamente. Ela se preparou. Mas como que é preparar? Ela buscou a Deus. Ela confiou em Deus. Ela se colocou na presença de Deus. Ela clamou a Deus. Por isso, Esther então estava já preparada. 3 dias de jejum, sem comer e sem beber, nem de dia nem de noite. Depois de 3 dias de jejum, então, ela pôs as suas vestes, foi ao palácio interior, na presença do rei, diante do salão onde ficava o trono. A sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos. O que significa ser precavidos? Precavido significa ser cauteloso, significa ser cuidadoso, significa ser prevenido. Então, quando Esther foi à presença do rei, ela estava cautelosamente, ela estava agindo cuidadosamente, ela estava prevenida. E agora o que acontece? Sua conduta nos ensina então dessa forma, que pode impactar o nosso comportamento, pode impactar o nosso futuro. Qual que é o nosso comportamento? Às vezes falar coisas precipitadas, às vezes falar coisas sem realmente analisar o que vamos falar, agir de forma que às vezes nós cometemos erro e depois não tem mais volta. Então, o comportamento de Esther aqui foi isso, ó. Ela foi cautelosa, cuidadosa, ela foi prevenida. E agora o que acontece? As nossas atitudes podem ser impactantes para o nosso futuro. Mulheres sábias como Esther e Abigail conseguem resolver grandes problemas, evitar grandes tragédias. Por outro lado, são prudências, não tem precipitações e pode levar, quando não há prudência, quando há precipitação, pode levar prejuízo, pode levar tudo, as coisas como algo que pode ser prejudicial e pode ser algo irreversível. Então, quando a pessoa faz as coisas precipitadas, ela não age com prudência. Então, pode ser uma tragédia, algo que às vezes pode ser até irreversível na vida dela, por tomar decisões precipitadas. E ponto 2, nós vamos entender agora como que foi a maneira que o rei entendeu o cedro. Então, entendendo o cedro, assentado no seu trono, o rei Assuero viu Esther, e ele então faz o que? Ele estende o cedro de ouro. Ele estendeu, quando ele viu a chegada de Esther, ele estendeu o cedro de ouro. Por quê? Ela havia jejuado 3 dias, ela havia orado, ela havia clamado a Deus, buscado a Deus, ela estava preparada, ela estava pronta para o trabalhar de Deus na vida do rei, e que ele então aceitasse a sua chegada e estendesse aquele cedro de ouro que simbolizava o seu poder, autoridade. Ele estava dando autoridade para ela então vir até ele. Isso que era o cedro de ouro.
Então, quando Esther se aproximou do rei, o rei viu Esther, ele estendeu o cedro, ou seja, ele deu autorização para que ela visse a sua presença. Então, deve ter sido grande um alívio para o coração daquela mulher judia. Ela se aproximou e tocou no cedro de ouro que ele estendeu em sua direção. E cumprindo aquele protocolo legal, como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido convidado, sem ter sido chamado, Assuero logo perguntou a Esther o que estava acontecendo. Porque ele não chamou Esther, ela veio em sua direção, a sua presença, sem ser chamado. Então o rei admira a chegada de Esther e ele pergunta a Esther o que estava acontecendo. E aí, quando o rei pergunta para Esther o que estava acontecendo e o que trazia ela ali, a sua presença, ele disse: o que está acontecendo? O que é que tem, rainha Esther? Qual é a tua petição? E ele disse: até metade do reino te dará. Isso aí era uma palavra, era algo que o rei falava, que simbolizava que ela tinha toda a liberdade de chegar a ele e fazer a sua petição. Quando ele expressa metade do teu reino será te dado, ele estava dando aquela expressão, uma palavra de expressão, que ela poderia fazer realmente a petição, que ela poderia estar na sua presença de uma forma liberal. A disposição, a vontade do rei manifestada ao uso da sua frase, que era comum nessa ocasião, mas que assegurava o estudioso, segundo o estudioso, não se interpretava de forma literal. Herodes usou essa mesma expressão, ou seja, não é que realmente ele ia dar metade do reino para ela, era uma expressão que era usada porque ele estava aceitando ela chegar e fazer a petição a ele. Ponto 3, nosso último ponto dessa noite que nós vamos estudar, que vamos falar sobre estar em sintonia com o nosso Deus. Então, a circunstância narrada no livro de Esther nos permite dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus, ou seja, o pedido dela a Deus, o clamor dela a Deus foi respondido. Deus havia trabalhado no coração do rei Assuero, que estendeu o cedro de ouro em direção à rainha e deu autorização para que ela então fizesse o seu pedido. Então, nos diz aqui, mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-lo, Esther agiu de forma cautelosa. Ela agiu com cautela, não foi tratando diretamente do assunto, não foi levando diretamente o seu pedido, mas o que ela faz? Ela então apenas convidou o rei para um banquete junto de Ramã. Na ocasião, o rei renovou a sua disposição de entender a qualquer pedido de Esther. Quando ela convida ele para um banquete junto com Ramã, ele faz novamente, ele renova novamente o seu pedido, que ela poderia pedir a ele o que ela quisesse. Então, na ocasião, o rei renovou a sua disposição de entender qualquer pedido de Esther. Era a segunda oportunidade que Esther então estava recebendo do rei. Esther convida Assuero e Ramã para um outro banquete no dia seguinte, quando faria então o seu pedido. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. Os desígnios de Deus são perfeitos.
A providência divina estava guiando Esther em todos os seus detalhes, ou seja, Esther estava, em primeiro lugar, com a confiança dela em Deus e não no rei. O clamor dela era a Deus, era que Deus trabalhasse no coração do rei, para ela que então pudesse, já com o trabalhar de Deus, aquebrantando o coração do rei, ela pudesse então entrar com o seu pedido. Muitas das vezes nós precisamos aprender que as coisas precisam ser tudo conforme o trabalhar de Deus e não conforme nós queremos, né? Às vezes nós precisamos tanto de uma bênção, mas queremos do nosso jeito. Será que é realmente dessa forma que nós precisamos? Ah, se Deus não me der, eu não volto mais à igreja. Se Deus não fizer isso na minha vida, eu não quero mais vir no culto. Muitas das vezes nós precisamos estarmos com o nosso coração preparado. Buscar a Deus e fazer que realmente nós colocamos Deus em primeiro lugar da nossa vida, como diz a palavra de Deus, que a palavra de Deus nos ensina assim, que nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar, porque as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. E às vezes nós queremos fazer o contrário. Às vezes nós queremos que Deus acrescenta tudo na nossa vida para nós buscar a Deus. Então é realmente algo para nós refletirmos nessa noite. Na nossa conclusão dessa noite, nos diz assim: confiar em Deus e depender dele. Isso nos faz viver experiência extraordinária. Então vamos ler de novo. Confiar em Deus e depender nele nos faz viver experiências extraordinárias. Por isso que o apóstolo Paulo sempre dizia que tudo o que havia acontecido com ele contribuía para a experiência. Às vezes você, às vezes nós ficamos lamentando. Às vezes nós ficamos reclamando de tudo que aconteceu na nossa vida que nós não gostamos. Mas o apóstolo Paulo nunca falava sobre isso. Ele dizia o contrário, que tudo que havia acontecido se tornava na vida dele algo de experiência. Então, pensa bem, confiar em Deus e depender de Deus, que às vezes as pessoas não querem. Às vezes a pessoa quer ter uma dependência própria. A pessoa quer fazer tudo do jeito dele, não quer depender nem de Deus. E é isso que nós precisamos refletir nessa noite, que confiar em Deus é duas coisas: confiar em Deus e depender de Deus nos faz nós viver experiência extraordinária. O agir divino manifesta em todas as áreas da nossa vida. Quando nós confiamos em Deus e quando nós dependemos de Deus, nós vemos o agir de Deus, ou seja, o trabalhar de Deus manifestar em todas as áreas da nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Só Ele, a Ele somente, toda a honra e toda a glória. Só a Ele. Nós não podemos dar honra e glória a pessoas, a político, a clube de futebol, a ídolo, não. Toda a honra e toda a glória somente a Deus. Então, que Deus abençoe você. Na próxima semana, na próxima quarta-feira, nós vamos continuar para nós entender como foi o agir de Deus, como foi o trabalhar de Deus. É preciso nós acompanhar a lição para nós entender, tá bom? Então, na próxima quarta-feira, eu convido você, convido toda a sua família, para nós entender, porque, claro, hoje não dá tempo mais, mas na próxima quarta nós vamos falar sobre a humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu.
A Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados, e aqueles que se exaltam será humilhado. Então vale a pena nós se humilhar a Deus. Então, a humilhação de Ramã. Ramã fez tanta coisa errada, sofreu humilhação, foi humilhado. Mas aqueles que se humilham será exaltado. Então, nós vamos ver a humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu. Deus honrou Mardoqueu. Quando você é humilhado nessa vida, Deus pode exaltar você. Agora, quando você se exalta, Deus pode te humilhar. Eu, você e todos nós. Amém? Então, convido você para a próxima quarta-feira, nesse mesmo perfil, nesse mesmo horário das 19 horas, quando estaremos então com a lição de número 11. E nessa lição nós vamos ver a continuação desse estudo do trabalhar de Deus na vida da rainha Esther, na vida de Mardoqueu. Vamos ver como Deus agiu e como tudo terminou. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa lição, obrigado por esse estudo, obrigado, Jesus, por todos os irmãos, as pessoas que estão conosco nesse estudo, nesse momento. Meu Deus, eu te peço a tua bênção e favor de cada vida. O Senhor venha nos dar graça, sabedoria, entendimento. O Senhor possa fazer, meu Deus amado, algo tremendo acontecer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe essa mensagem. Daqui a pouquinho estamos lá no YouTube, daqui a pouquinho. Essa mensagem, essa live vai estar lá no YouTube. Compartilhe o nosso canal lá no YouTube, comenta, assina o nosso canal, porque assina e também aciona o sininho. Porque quando você aciona o sininho, você vai receber em primeira mão as nossas mensagens que nós colocamos lá, as nossas lives. Que Deus abençoe você, toda a sua vida, toda a sua casa, toda a sua família. Obrigado pela sua participação. Curte, compartilhe e comente então essa live em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Deus abençoe a todos vocês que compartilharam, que participaram da nossa live. Não deu tempo de hoje nós falar o nome de todos, mas Deus abençoe em nome de Jesus. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima quarta-feira, nossa próxima live, se Deus assim nos permitir.